Adore. Oferecimento Emaco Vinhos, representante exclusivo da World Wine em Minas Gerais. Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Adore. Hoje o programa tá delicioso, a gente vai fazer uma receita fácil para variar. Não é muito complicada, né, amor? Não, pelo contrário. Muita gente já deve ter feito alguma coisa parecida em casa. Afinal de contas, não se trata mais do que uma massa de panqueca, mas que a gente finamente chama de crepe para dar uma sofisticada no negócio. Para aumentar o valor. Para aumentar o valor. Mas toda dona de casa, todo mundo que assiste o programa e que gosta de cozinhar já fez ou sabe como é que faz uma massa de crepe. Então é por ela que nós vamos começar, porque hoje a gente vai fazer um crepe recheado com ricota fresca. Era para ser com espinafre, mas a gente rodou a cidade inteira atrás de espinafre hoje. Falando pro diretor, atrasamos uma meia hora aqui no Adore. Gravação, Ele falou, e aí? Eu falei, gente, a gente tava procurando espinafre. Não tem hoje, não tem espinafre. Vamos ver se amanhã a gente compra. Bom, aí a gente deu aquela alternativa com manjericão. Vamos colocar um pouquinho de manjericão no recheio, vamos servir com molho de tomate, um prato completamente italianão. Não podia ser diferente, tal. Com vinho italiano. Já tá na temperatura certinha, Já né? tá, deixamos ele na adega, tá na temperatura certinha. Já avisamos Júlia e Edson Demaco que era prato italiano, portanto mandaram um vinho da Sicília, Sedara, 2009. Legal. Vamos ver? Vamos experimentar, né? Pra ver se vai combinar direitinho. E antes de combinar, a gente degusta, porque ninguém é de ferro. A gente não é de ferro, né? E tal. Bom, eu já vou começar a fazer a massinha. Deixa eu abrir pra você, quer? Serve pra mim? Vem pro lado de cá, depois você serve que as eu tacinhas passo que estão aí. para o lado de lá. Vamos lá. Bom, vou tirar isso aqui, já pode tirar. Vamos começar a fazer a massa do crepe, né? Ou a panqueca, como muita gente conhece. É bem simples, é uma crepe completamente neutra. Ela serve para doce e para salgado. Se a gente fosse fazer crepe Suzette, que é uma sobremesa francesa, a receita é exatamente igual, porque ela é neutra. Ela tem um pouquinho de sal, mas é neutra. Então ela serve tanto para salgado quanto para doce, tá? Vamos lá. Aqui tem 125 gramas de farinha de trigo, só. Literalmente isso. Sem fermento. Sem fermento, isso mesmo. Tá? Então agora o que eu vou fazer? Juntar, não precisa de liquidificador como a maioria usa não, pode fazer isso com o fouet, tá? Que é esse instrumentinho aqui. Vou colocar 250, o dobro da quantidade de farinha de leite. Quem quiser mexer isso aqui com uma colher de pau e não tiver o fouet em casa, não tem problema não. Até bater no liquidificador que é melhor ainda. Mas se for mexer com a colher de pau, peneira a farinha antes para evitar que dê algum grumo, né? Aquelas pelotinhas de farinha. Bom, leite, 2 ovos pequenos, prontinho, uma pitadinha, como eu falei, de sal, é uma pitadinha mesmo, a massa é neutra, e uma colher de sopa generosa de manteiga derretida. Ó, que dificuldade. Acabou. É tudo isso, gente. Viu? Tá pronto. Tá pronto. E ela fica deliciosa. Muito. Mostra pro pessoal de casa, amor, olha só. O que acontece? Às vezes as pessoas ficam ansiosas. Nossa, mas juntou o leite na farinha, vai empelotar. Não, se você estiver usando o fouet, ela vai ficar assim linda, maravilhosa, lisinha, homogênea, sem problema sem nenhum pedacinho de nada. Nenhum. Prontinho. O que a gente precisa agora, isso é inevitável, é o seguinte: deixar ela descansar pelo menos uma meia hora na geladeira. A gente vai tentar, como a gente sempre faz aqui, tentar fazer o máximo para evitar o reloginho, fazer tudo na frente de vocês. A gente tenta fazer isso sempre, nem sempre dá. Então eu vou tampar ela, é importante, tampa com filme plástico. Gostoso? Gostoso. Teor alcoólico 13%, nós vamos sair daqui cambaleando. 13 tá bom, a gente já pegou uns 14 aqui já. 14,5. Gostoso como delícia, hein? Um pouquinho de carvalho. Tem. Né? A hora que eu pus no nariz, eu senti bem o cheiro do carvalho. Delícia. Para variar, como boa parte dos vinhos italianos, você começa a ver, começa a te dar fome. Pede comida, né? Então vamos fazer comida, né? Vamos. Bom, eu vou tampar e vou colocar no freezer, só para me dar um tempinho pra gente tentar agilizar. Pode pegar aí para você. Só passa para mim aquele pratinho e o bacon, por gentileza. Bacon. Esse daqui eu já vou tirar daqui pro Breninho fazer umas Deixa eu tampar com filme plástico.
Eu vou colocar isso aqui do lado. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer, enquanto a massa do crepe fica na geladeira ou no freezer, para ela ficar bem geladinha, para que ela depois ela fique muito boa a hora que a gente for fritar, né? For dar aquela selada nela. Eu vou fazer o molho. A princípio, o molho de tomate é um molho de tomate básico, mas eu vou acrescentar o bacon no molho de tomate para que ele dê aquele sabor ruim. Como diz uma amiga nossa, simplesmente para melhorar. Bacon não atrapalha nada. Ficar bem melhor. Né? Então o que eu fiz aqui? Eu peguei o bacon, já cortei ele cortadinho, já comprei aquela manta de bacon grande, tirei o couro dele e cortei ele em cubos pequenininhos, pedaços pequenininhos, só para ele dar uma certa crocância. Eu vou deixar ele dar uma douradinha deixa eu ver como tá a minha panela. Vou deixar ele dar uma douradinha na panela e enquanto isso, eu vou fazer o seguinte. Minha panela já tá quente, eu vou colocar um pouquinho de azeite no fundo da minha panela e vou acrescentar os bacons para ele começar a soltar aroma e a gordura também e um pouquinho de cebola. Eu aproveitei 1/4 de cebola para essa quantidade de molho que eu vou fazer e já vou colocar junto com o bacon. Eu vou abaixar um pouquinho o meu fogo. Eu não quero que a cebola queime, eu vou esperar um pouquinho o meu fogo dar uma sossegada, porque o nosso fogo Quer que eu fique de olho aqui pra você? Quero, por favor. Enquanto isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouquinho do talo de salsão ou aipo, depende da região do Brasil, e vou cortar em julienne, que são essas tirinhas, né, mais ou menos desse tamanho de comprimento, e depois eu vou vir na horizontal e cortando pedacinhos pequenininhos. Aqui, pessoal, além do bacon e do alho, eu nada mais vou colocar do que o famoso mirepoix, que a gente já explicou para vocês, que é a composição de 50% de cebola, 25% de talo de salsão, 25% de cenoura picadinha. Esses 3 legumes juntos deixam qualquer comida, qualquer molho, qualquer prato super saboroso. A cenoura. Eu vou mostrar pra vocês como é que a gente corta a cenoura, porque muita gente, primeiro que tudo que vocês veem que a gente faz na tábua, a gente corta tudo na tábua. Então assim, quando você tem um legume ou qualquer coisa que você vai cortar cilíndrico, ele não te dá firmeza para você apoiar e passar a faca. Então o que a gente tem que fazer? Primeiro a gente tira uma fatiazinha e cria uma superfície plana, para que a gente tenha firmeza na tábua. Aqui a cenoura já foi lavada, higienizada, eu vou usar com casca e tudo, tá? Ó, aí eu venho, para fazer esse corte de cubinhos pequenos, eu venho na vertical, tiro essas aqui, já tá ótimo. Aqui, umas lasquinhas finas. Depois eu corto em julienne, que é esse corte tirinha, compridinho, pronto. E aí, depois desses palitinhos compridinhos, eu venho e passo na horizontal, cortando cubos pequenos, ou um brunoise nesse caso, que eles estão super pequenininhos, tá? Daqui eu vou pegar a minha mega espátula e vou levar para a panela também. O que eu vou deixar por último? O alho. O alho queima antes que a cebola, que a cenoura, que o aipo ou o salsão. Então a gente sempre coloca ele por último, tá? Lindo, né? Aqui eu vou aproveitar e vou cortar o alho. Técnicazinha de cortar alho também. O que eu faço? O alho a gente já consegue apoiar com mais firmeza, tá vendo? Eu vou cortá-lo ao meio porque eu prefiro também criar uma base para ele. Cortei ao meio. Venho cortando tudo como se fosse em julienne, alho não tem julienne, mas... Parecido com a cebola, né? Aqui, ó, também. E aqui, da mesma forma, a gente deixa ele apoiado na tábua e vem cortando pedacinhos pequenininhos. Aqui eu vou dar uma batidinha na faca. Como é que estamos aí, amor? Aqui tá ótimo, pode mandar a brasa no alho pra cá. Pode. Ó, é importante, o Breno já deve ter pego a imagem, que nada doura, nada queima. Ele só libera aroma e isso você controla com a temperatura do seu fogo. Se a temperatura do seu fogo estiver muito alta, tudo isso vai queimar. Então segura a onda, fogo mediano para baixo, deixa os legumes liberarem aroma, né? O mirepoix, o bacon vai soltar bastante gordura. E aí ele vai, né? Ele vai ficando
tudo molezinho, perfumado. Deixa eu ver como é que estão. Olha aí, seu filhote. Lindo! Breninho, vou colocar aqui, você dá uma olhada. Enquanto o Breno filma lá, eu vou pegar uma lata de tomate pelate. É aquele tomate sem pele, tem semente, mas a gente na Itália se Vem usa com o suco demais, dele, né? Vem com aquela mesma historinha que a gente sempre fala, é melhor usar o pelate a usar tomate fresco. Eu sei que pode parecer um pouco enlatado, mas o tipo de tomate é bem melhor esse que vem da Itália do que os que a gente tem aqui. Exatamente. E aí, como sempre, eu vou pegar o meu amassador, um amassador de batatas que a gente tem aqui, velhinho, e vou amassar. Olá! É que hoje você tá mais alta, todo mundo Hoje deve eu estar tô percebendo mais que ela tá parecendo um avatar aqui do meu lado. Aqui que tá o sapato, negócio desse tamanho, assim. Eu tô com a chulapa do tamanho do Fernando. Você pensou, ou o Fernando diminuiu ou ela aumentou. Mas eu vou te falar, de vez em quando a gente assiste o programa, obviamente, em casa. E aí eu comecei, eu falei, gente, mas eu tenho praticamente 1,50 m, eu sou quase uma anã. E eu 2 metros. Não sei se dá pra ver na televisão, mas em torno de 2, 90. 1,80 m, e olha lá. E aí o que acontece? Eu me olhando, a gente olhando na televisão e falava, Fê, mas eu fico muito pequena do seu lado. Aí eu comprei uma chulapa preta, meu bicho tem esse tamanho. Ó o detalhe do menino. E aí eu falei, vou começar a gravar. Aí o diretor mostrou na câmera, quando eu vejo, eu tô do tamanho do Fernando, olha que coisa mais linda. Daqui a pouco ela se corta, começa a deixar cair, perde o equilíbrio completamente. Vamos lá então, ó, como é que tá? Quer um pouquinho de açúcar? Prontinho. Depois que eu acrescentei o meu pelate e dei aquela amassadinha, eu vou usar açúcar. Eu gosto de usar açúcar no molho de tomate, inclusive, vocês já viram eu e o Fernando fazendo molho aqui, às vezes eu não coloco nem sal no molho. Eu acho que ele fica, só o fato da gente tirar a acidez do molho de tomate e acrescentando mirepoix, bacon, ele já fica tão saboroso que você às vezes não precisa nem ajustar o sal. Então, para uma latinha de molho de tomate, o que eu gosto de usar? Mais ou menos uma colher de sobremesa de açúcar. Aqui eu estou usando açúcar refinado. Então eu coloquei aqui o tomate pelate, amassei, ele vai ficar um molho pedaçudo, bem rústico, e aqui eu vou acrescentar uma colher de sobremesa, porque eu usei uma lata só, de açúcar, tá? E açúcar é aquele esquema igual a gente fala aqui sempre com os alunos da pimenta, né? Falamos pimenta nas nossas receitas, a gente está dizendo pimenta do reino preta moída na hora. Não precisa nem falar, a gente já fala pimenta. Se for outra pimenta, a gente avisa. No caso do açúcar, se a gente falar só açúcar, é o refinado. Se for cristal, demerara, mascavo, a gente avisa. Confeiteiro, né? Agora, em fogo baixo, o que a gente vai fazer? Enquanto a gente vai sincronizar o tempo, eu preciso que esse meu molho ele apure um pouquinho, para que ele perca um pouco desse líquido, porque afinal de contas ele vai em cima do crepe, a gente vai colocar ele no forno, e se ele ficar muito líquido, ele vai soltar água, né? Vai ficar aquele aguaceiro, não é bacana. Então, enquanto a nossa massa de crepe, enquanto a nossa massa de crepe fica geladinha, eu vou deixar o meu molho apurar um pouquinho. Queria comentar um pouquinho que a gente poderia substituir nessa receita especificamente, como o recheio é bem neutro, para quem gostar, ao invés de fazer o molho de tomate desse jeito que a gente está fazendo, poderia substituir por um molho à putanesca. Né? Sim. Qualquer derivado do molho de tomate. Ele fica gostoso. No molho à putanesca, o que a gente faz? A gente acaba colocando, vai refogar a cebola, o bacon, depois o alho e tal, mas antes disso a gente refoga junto com o bacon um pouquinho de alite em conserva, entra alite, né? entra bacon também, entra azeitona. Azeitona no final, né? Depois que a gente... Aqui só pra explicar, muito cozimento por muito tempo. Porque ela amarga, né, Fê? Ela acaba ficando... E entra o alcaparra. E entra alcaparra e entra pimenta também. Então, para quem não quiser, vou falar rapidinho aqui. Depois, quem tiver dúvida, manda um e-mail pra gente no www.adorespaçogastronomico.com.br. Lá no nosso site tem um link de contatos. Entrem lá e mandem sugestões. Receita a gente que manda. Receita a gente que manda. Quando dá, né? E aí eu acabo passando, mas o putanesca nada mais é do que um derivado do molho de tomate. Mas entra o alite, apesar do alite em conserva entrar no molho, a gente não sente o gosto, né? A alite na Itália é muito usado para salgar algumas coisas. Como ele é uma conserva de peixe, ele acaba sendo muito salgado e muitas coisas a gente usa alite, no molho Caesar, por exemplo, a gente usa a essência de alite para dar sal. Então quem não gosta de alite, não necessariamente também não vai gostar do putanesca,
pode ser que goste, porque não vai perceber o alite ali. Ele entrou só para salgar. E a gente falou, o recheio ficou pro segundo bloco. Não deixou eu fazer o recheio. Tomar um vinho, daqui a pouco a gente volta. Daqui a pouco eu faço o recheio. Pega minha taça, por favor. Adore. Oferecimento Emaco Vinhos, representante exclusivo da World Wine em Minas Gerais.